Ok, olá gente, estamos aqui hoje para falar sobre o medo do caos e a rota da ansiedade, né? Eu começaria até com uma pergunta: o que você faz para ficar ansioso? Porque a gente tem um protocolo de comportamento, né? Um pensamento, algum gatilho nos incomoda, ele dispara alguma coisa em nós e a gente começa a criar vamos dizer, reações em sequência que vão acabar nos levando à ansiedade, né? Então é importante a gente entender qual é o nosso protocolo, qual é a nossa rota da ansiedade, né? O que eu penso para ficar ansioso? O que eu imagino para ficar ansioso? O que eu deixo ocupar minha mente para que eu fique ansioso, né? Como é que é essa sequência? Quais são os gatilhos da minha ansiedade? Ansiedade é um mal do século, né? Eu estou participando de um grupo de pessoas mutuamente se tratando, né? E buscando ser alguém melhor para o Senhor e viver um trabalho de Deus, né? Dentro da igreja. E é impressionante que quase que 100% fala que luta contra a ansiedade, que a ansiedade é um problema, né? Na vida dessa pessoa. E é importante entender que nessa sociedade de hoje que nós vivemos, a informação acelerada, é informação demais, é muito rápido. A gente até as mensagens de culto não podem ser muito longas, porque a pessoa dispersa, né? Ela simplesmente voa, perde o foco, a atenção, né? E se não for algo muito rápido, né, um anúncio de Instagram tem que ser muito rápido. Estamos numa sociedade hoje que o jovem, debaixo de toda essa aceleração, o que acontece? Ele não acredita mais numa faculdade de 4, 5 anos. O que dirá de estudar 10 anos para ser um médico? Então, muitos jovens mesmo já não querem mais saber de faculdade. Alguns que fizeram, eu tive conversando e falam para mim, olha, eu acho que eu perdi tempo. Por que perdeu tempo? Porque 5 anos é muito tempo. E a gente sai da faculdade, você é um teórico, você não sabe fazer as coisas ainda. Aí vai começar a aprender e o salário é muito baixo, né? E essa é a geração do 1 milhão, o primeiro 1 milhão até os 30 anos. Você ainda não fez o seu primeiro 1 milhão, então você está dormindo, você está perdendo tempo, né? Então existe todo um conceito de aceleração. Quer dizer, se você posta alguma coisa no Instagram com mais de 30 segundos ou mais de 1 minuto, simplesmente ninguém ouve, né? Ninguém dá bola para isso, né? Adicionalmente, né, esta sociedade está vivendo cada vez mais o que veio a se chamar como de sociedade líquida, em que as coisas não são mais sólidas, não são mais absolutas, né? Tudo tem uma relatividade muito grande, então as coisas que eram certas no passado já não são mais certas hoje. E as coisas que você considera como certas hoje, rapidamente podem perder o sentido também. É muito líquido o negócio, não existe solidez no casamento, não existe solidez na família, não existe solidez na carreira, né? Antigamente as pessoas faziam uma carreira, buscavam um cargo público porque tinha mais segurança e tal. Hoje em dia o jovem não quer isso, porque ele não vai ter o primeiro 1 milhão até os 30 anos, né? Ele não vai ter esse desenvolvimento. Então, numa sociedade líquida, eu tenho menos absolutos. Antigamente a pessoa escolhia aí no meio de 4, 5, 6 carreiras, né? Qual que você quer cursar na faculdade, você vai seguir essa carreira, mais algumas áreas técnicas, né? Podíamos estar falando de 1 dúzia ou 15 opções de trabalho mais comuns, né? Que você se identificaria e teria uma carreira naquilo ali. A empresa que você entra, você tem uma certa solidez. Não, hoje em dia não tem mais nada disso. A solidez acabou. E com essa sociedade mais líquida, de casamentos inseguros, de família que não é sólida, de estrutura de profissional que não é sólida, tudo você tem hoje
uma infinidade de possibilidades. Por um lado, isso é muito bom. Por outro lado, isso gera insegurança, isso gera ansiedade, essa necessidade de competir, de chegar mais rápido, e a informação sempre muito acelerada. O jovem quer um curso de 6 meses, né, de 1 ano, e tem jovem de 18, 19 anos, 20 anos, está fazendo mentoria, e pior que tem seguidores, né, que pagam para fazer mentoria. Mentoria de quê? Né, de como passar pela adolescência para a fase adulta? Não, eles fazem mentoria de coisas incríveis que eles mesmos nunca fizeram, né? Então, todo esse mover da sociedade, que eu diria até que ele tem um traço de mundo, né, no sentido diabólico, né? O mundo jaz no maligno, né? O mundo reside, o mundo está no maligno. Então, é uma conotação de mundo maligna nos induzindo a esse tipo de comportamento. Qual a consequência? Uma sociedade extremamente ansiosa. Uma sociedade ansiosa não ouve de Deus. Uma sociedade ansiosa tem dificuldade em reflexões mais profundas. Uma sociedade ansiosa está sempre irritada, propensa a discussões, a brigas, a conflitos. Então é uma coisa muito delicada, né? A influência da ansiedade na sociedade. Quando a ansiedade vai aumentando, a pessoa acaba entrando também em depressão. É o estresse, a exaustão, não quero mais conviver com isso, não consigo, é muita informação, é muito problema, é muito risco, é muita insegurança, é muita atividade que eu tenho que fazer, preciso ser, preciso conquistar, né, e competir. Então, toda essa situação leva também à depressão, uma desistência. Eu não aguento mais isso, estou deprimido, né? A gente se recusa a participar da vida, né, num estado de depressão, é uma fuga, né? Por exaustão, uma fuga por cansaço, uma fuga por não saber o que fazer também. Então, você pega hoje uma previsão, que eu de vez em quando cito, isso daí tem sido muito noticiado, né, em toda a mídia, em palestras, em tudo, né, que a Organização Mundial da Saúde tem previsto já há quase 10 anos atrás, né, antes eles falavam de daqui a 20 anos, agora estão falando daqui a 8, 10 anos, que cerca de 50% dos seres humanos desse planeta, né, vão estar sofrendo ou de ansiedade crônica, né, e ou depressão mais profunda. Então é um mal que assola a sociedade, existe um ato espiritual por trás disso, existe um excesso de informação, né, a mídia, a internet e cursos, quer dizer, quem já viu tanta disponibilidade de cursos no mundo como tem hoje, muitos gratuitos, né? Você acessa a informação com muita facilidade e precisa correr atrás dela, porque é importante, porque tem que saber, tem que, né? Então é uma dinâmica de ansiedade que acaba nos afetando, nos prejudicando, nos destruindo, nos impedindo de ouvir de Deus, nos impedindo de aquietar a alma, nos impedindo de gastar tempo em meditação, né? Meditar na palavra, meditar. Então, glória a Deus pela tua vida, que você parou aqui agora, né? E depois dessa acelerada introdução proposital que eu fiz, né? Eu peço que você inspira, solta. Jesus está aqui conosco e vai nos falar hoje sobre estas coisas, nos dar algumas orientações e caminhos e tocar no nosso coração, no nosso espírito, para que a gente possa viver dias melhores e viver melhor no meio dessa geração tão acelerada e tão sofrida, né? Como é essa de hoje, né? Tá? Então vamos ver aqui qual foi a rota de ansiedade que existia na vida daquele povo que saiu do Egito, né? Eles eram escravos, saíram do Egito, a gente vem falando um pouco sobre eles, né? Mas Êxodo 17, a partir do verso 1, você pode ver aí no material que eu coloquei aí para você, tá? Te passei anteriormente para quem já está aqui no online,
E passei também, vou estar colocando no YouTube, tá? Você que já está me assistindo pelo YouTube, depois você pode acessar o link, tem aí um PDF com o esboço, né, desta mensagem, vai ser melhor para você acompanhar e ter um bom resultado. E lembrando disso, lembra de nos seguir, né, neste canal e dar uma curtida aí se essas mensagens têm sido edificantes para você, tá? Êxodo 17, verso 1. Tendo partido a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vamos lá. Veja, eles desenvolveram alguns passos aqui, né, para ficarem ansiosos, para desenvolver esse medo. E a consequência disso, se você não assistiu, eu sugiro que assista, é aquela mensagem sobre o controle do estado emocional, a gestão do estado emocional. Quando temos um estado emocional ruim, agitado, ansioso, com medo, preocupado, né, ou triste, deprimido, o que acontece com as nossas decisões? São ruins, são péssimas. Nós tomamos decisões ruins e a nossa vida é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Então a gente decide mal porque está num estado emocional ruim e assim segue adiante, né? Então esse povo, num estado emocional de medo, de pavor, de insegurança, de incredulidade, né, tomava péssimas decisões, tinha péssimas atitudes e viveu grandes problemas por isso, ao ponto de perder a bênção que estava destinada à vida deles, né? Então, o que eles fazem para se entregar à ansiedade e medo, né? O que eles fizeram? Uma outra frase que eu coloquei aqui: o que você faz para regredir ao comportamento menino? A gente vai falar um pouco também hoje sobre isso, né? O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino, sentia como um menino, né? E depois que vim a ser homem, eu larguei as coisas de menino. Mas existe, né? Freud explica muitas coisas, a psicologia fala muito sobre isso, né? Que nós temos uma tendência a problemas que a gente não soube superar no passado e tal, e quando enfrenta ele aqui hoje de novo, frustrações que a gente não sabe lidar, inclusive, ou alguns gatilhos de traumas, de dores, de escassez, de adversidade, a gente volta ao comportamento infantil de menino e age como menino, age infantilmente, tá? Então, ele tem muita relação com esse protocolo de ansiedade, né, desta geração aqui, tá? Então vamos ver, enfim, os passos na rota da ansiedade e infantilidade desta geração de judeus que havia saído do Egito, cruzou o Mar Vermelho a seco, viu o exército dos egípcios, que era aquele que os assolava, né? Viu esse exército ser aniquilado dentro do Mar Vermelho, que as ondas
fechar e cobrir e afogar aquele exército, né? Eu estive recentemente no Egito, né? E o guia ele tem uma fala muito interessante que ele fala, não, isso realmente aconteceu e a gente pegou aqui arqueologicamente vários daqueles carros antigos, né, de guerra egípcios, né, dentro do mar, foram retirados, estão em museu hoje, isso foi um fato, né? E perguntando a ele, mas como é que vocês veem isso e tal? Não, nós vemos isso que o faraó não ouviu o profeta Moisés. O faraó e o Egito daquele tempo adoravam a muitos deuses, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam homens, adoravam animais, imagens, tudo, e não ao verdadeiro Deus invisível, o único e verdadeiro Deus. Hoje nós adoramos, né? Dentro do Islã, eles adoram ao único Deus, né? Verdadeiro. Então eles se sentem que estão no caminho, nunca mais vai acontecer aquilo que ocorreu, né? Por causa do coração duro de Faraó. Mas aquela geração passou por tudo aquilo e mesmo assim eles passam por uma situação dessa, né? O primeiro passo é um gatilho. É a primeira coisa que nos acontece para que a nossa ansiedade seja disparada, tá? É um gatilho. Eu não vou aprofundar muito aqui o caso, né? Quando nós já estamos vivendo tanto com ansiedade, temos muitas preocupações, que a gente entende que se não estiver preocupado com alguma coisa e agindo numa certa direção, né, nós vamos perder alguma coisa, vai dar ruim, nós vamos passar fome lá na frente, vai faltar alguma coisa, né, nós estamos errados, eu tenho que estar preocupado com alguma coisa. Então a gente inconscientemente busca algo para ficar ansioso. Falta um motivo para a ansiedade, a gente procura e acha, sempre vai achar, né, alguma coisa para ficar ansiosa e trabalhar em cima daquilo. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos ver com um pouquinho mais de clareza. Aquele povo estava andando no deserto e eles chegaram em Refidim. Refidim era um conhecido lugar de parada para quem estava viajando no deserto. É um lugar de descanso. O nome da Refidim, ele quer dizer exatamente isso, parada, descanso. Então, o povo esperava que quando fosse parar, né, caminhar no deserto, no calor, aquele negócio, eu preciso de água. E a água estava escassa e eles chegaram lá, não tinha água lá. Então, a ausência de água e a relação mental, psicológica deles com a água era de que no Egito eles trabalhavam como escravos, mas os egípcios davam água para eles. Eles tinham pão e água e um lugar muito, muito sem vergonha para dormir. Eles não tinham salário, eram escravos, né? Tinham pão, tinham água, tinham chicote, né, para apanhar. E quando eles chegaram lá e não tinha água, aquilo foi um gatilho dentro deles. A escassez. Associada com uma outra coisa, a frustração. Então, a ausência de água é escassez. E o fato de eu esperar encontrar água no lugar de descanso e não encontrar me gera uma frustração. Eu fui frustrado na minha expectativa, vamos parar aqui para descansar e vamos tomar água. Não tem água. Escassez, frustração, traumas do Egito, né? A mentalidade do Egito falando forte. E é uma coisa até muito frequentemente, ou mais frequentemente, inconsciente do que propriamente consciente nos nossos pensamentos, na nossa mente. Tá? Então, eles não sabiam lidar bem com frustração, tá? E com a escassez. Né? Tanto que viviam sempre reclamando, mas aí é a infantilidade da reação. Mas esse gatilho despertava neles alguma coisa. Tá? Qual era o segundo passo da ansiedade, né, na vida desta geração? O segundo passo era a imagem do caos. O que eles imaginaram primeiro para depois falar com Moisés? Eles imaginaram o quê? Né?
essa frase aqui, ó. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então eles tiveram uma imagem. Normalmente, quando algum gatilho pega na gente, né? Alguma coisa assim que a gente pega, você já cria uma imagem. Que imagem é essa? É a imagem do pior. É a imagem do caos, né? Quando a gente fala imaginação, é uma imagem criada nos nossos pensamentos. Então eles criam aquela imagem de tudo, o gado morrendo, eles morrendo de sede e tal. Quer dizer, por não encontrarem água naquele lugar que chegaram, tiveram essa frustração, aquilo foi um gatilho, e esse gatilho disparou neles o quê? A imaginação do pior, a imagem do caos. Já percebeu quando acontece alguma coisa com a gente, você já pensa, e meu Deus, vai acabar, às vezes o cara é assalariado, fala, vou ser demitido, ou tem um negócio, meus clientes meus principais clientes vão me largar, porque, né, bate algum medo, alguma coisa, e a gente já pensa o pior, né? Entrou esse governo de esquerda, agora o Brasil vai ser destruído, vai ser uma coisa, né? Então a gente já cria aquela imagem, gatilhos, né? Que disparam em nós, e a frustração, né? Por exemplo, a frustração de não ter sido o governo que você votou, né? Poderia ter sido o contrário, mas essa frustração é um gatilho, né? Que nos dispara a imagem do caos, a imagem do pior, né? E qual é o passo seguinte, o terceiro passo, né? O primeiro foi o gatilho, a frustração. O segundo foi a imaginação. Eu deixei a minha mente se ocupar com pensamentos ruins, de que coisas ruins vão acontecer, de que vai ser o caos. E o terceiro é o quê? É o medo. É o medo do caos. O filho não chegou em casa, minha filha não está em casa, eu não consigo comunicar com ela. Pronto, ela foi sequestrada. Será que morreu? Né? Foi violentada. Ele tomou um tiro na rua, porque essas ruas aqui estão muito violentas. Né? Tá cheio de marginal, deve ter sido assaltado. Ele tá usando drogas, deve ter morrido, está no hospital. A gente já cria a imagem do caos e o pensamento. E o sentimento seguinte, quer dizer, primeiro um pensamento, uma imaginação, né? Está na mente, pensamento, imaginação, e a consequência desse pensamento e imaginação vai gerar o quê? Um sentimento, uma emoção, o medo do caos. Vamos todos morrer no deserto. Uma emoção negativa consequente de uma crença ruim, né? Uma crença de que se algo der errado já vai acontecer o pior. É uma expectativa de caos diante de nós com muita frequência, né? O quarto item, né? Qual é o quarto passo deste comportamento, essa rota da ansiedade, né? Lembra que a gente estudou, eu comentei hoje aqui, sobre o controle do estado emocional. Quanto é importante você saber administrar o seu estado emocional, procurar se manter num estado up, num estado bom, num estado saudável emocionalmente, né? Porque quando nós não estamos nesse bom estado, tomamos decisões péssimas, atitudes péssimas, né? Não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, não ouvimos de Deus, né? Nos estressamos, nos exaurimos, nossa energia é jogada fora, é consumida no lixo, né? Então, o quarto item é a consequência deste medo, desta emoção, desse estado emocional péssimo. Contenda com o líder ou o responsável e com Deus, né? O que eles fazem lá? Eles vão e contendem, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. Eles não conseguiram enxergar o problema, está faltando água, precisamos de água, onde é que nós vamos achar a água?
O estado emocional normal de uma pessoa sábia, sólida, né, equilibrada emocionalmente é o quê? Vamos procurar água. Onde podemos achar água? Moisés, não tem água aqui, como é que a gente pode fazer? Vamos buscar o Senhor? Ora aí para o Senhor, Moisés, né? Não, o povo ia lá, já entrava em contenda, né? Tem uma tradução que diz que eles exigiram de Moisés: dá-nos água de beber, tá? Então, o que esse estado emocional de ansiedade, de medo, do caos provocava neste povo, nesta geração? Eles faziam com que eles regredissem à infantilidade. Eles pensavam como menino, sentiam como menino, agiam como menino. E muitas vezes nós somos assim, quando a gente é pego em ansiedade, frustração, alguma coisa e tal, tá preocupado, tá cheio de angústias e tal, começamos a agir como criança. Briga como criança, se irrita como criança, cobra como criança, transfere culpas e responsabilidades como criança, né? O que a criança faz quando quer alguma coisa? Ela vira para o pai e diz: eu quero, mas eu quero. Não, mas agora não pode, não tem como, mas eu quero, e exige. Essa é a regressão à infância, regressão ao menino, né? E esse povo, diante do estado emocional negativo, só lembrando, primeiro, gatilho com frustração, né? Segundo, uma imaginação, uma ocupação mental de que pior vai acontecer, ou pode acontecer, ou está acontecendo, né? E o terceiro é o medo, né? É a emoção, o sentimento, a emoção negativa consequente desta perspectiva ou crença negativa de que o pior está vindo, o pior deve ter acontecido e tal, né? Então, o medo. Nesse estado emocional de medo, eu volto à infantilidade, volto ao menino e vou para o meu líder cobrar. Cadê o pão? Cadê a água? Não tem água, preciso de água. Você nos trouxe aqui para morrer, né? Uma posição totalmente infantil. Não sabendo conversar, não sabendo se posicionar e não sabendo, gente, você tem que quer água na boquinha, quer mamadeira, quer chupetinha, né? No fundo é isso que a pessoa está pedindo. Me dá uma mamadeira aqui, eu quero chupetinha, né? É o retorno à infantilidade. Não tem água, vamos buscar água. Onde é que podemos achar água? Vamos orar ao Senhor, vamos agir, mas não fazer essa atitude de criança, cobrar do líder e brigar com Deus, né? Muitas vezes pastores sofrem muito nas mãos de membros, líderes sofrem, pais sofrem nas mãos de filhos, chefes sofrem nas mãos de funcionários, sem culpa, sem responsabilidade necessária. Por quê? Porque nós temos uma tendência na infantilidade de atacar aqueles que nos lideram, né? Quando não acontece o que a gente quer e a gente está com medo, está assustado, está apavorado, né? Em vez de recorrer à ajuda, ao conselho, à conversa, olha, precisamos buscar uma solução, né? Não, já parte para contenda e exigência. Eu quero água, dá-nos água, Moisés, né? E a quinta eu coloquei já aqui, já falei, que é exigir uma solução do líder, tá? Exigir, né? Ao invés deles terem uma reação positiva, uma ação construtiva para resolver o problema, eles tinham uma reação negativa, transferindo responsabilidade. Isso começou lá atrás, né? Se lembrar a história de Adão e Eva, né? Adão, quando questionado por Deus: Adão, onde estás? O que fizeste, Adão? E Adão respondeu o quê? Foi a mulher. Foi a mulher que me deu de comer, né? Esse fruto que eu não podia comer, foi a mulher que me deu. Aliás, foi a mulher que o Senhor me deu, que eu não pedi nada. Foi o Senhor que me deu essa mulher, o Senhor quem colocou ela na minha vida e agora eu estou assim, né? Então é a transferência de responsabilidade, não assume responsabilidade, não chama para si o problema. Olha, vamos procurar resolver. Eu não tenho todas as soluções, mas eu preciso agir positivamente, construtivamente, tá? Então vamos lá, entendendo um pouquinho
desse desenvolvimento da ansiedade, que não é muito diferente, né, na maioria das pessoas. Você tem ajustes daqui, de lá, comportamentos diferentes. Tem gente que entra na ansiedade e no medo, mas não regride a infância, né, mas fica tentando resolver o problema, só que tomado, dominado por ansiedade, preocupação, angústia, né? Isso cansa, isso desgasta. Então nem sempre você segue o protocolo inteiro. Muitos de nós não voltamos à infantilidade, pelo menos não na maior parte do tempo, mas a gente vai atrás, corre, luta, tenta buscar alguma coisa, né? Mas se não superou os primeiros 2 passos, que é entender o gatilho, a frustração, lidar melhor com ela, né? E não deixar que essa imaginação do caos, esse pensamento do pior invada e ocupe a nossa mente, né? Se isso acontecer, mas eu não reagir negativamente nas ações, né, com ações de menino, eu vou correr atrás do problema, vou tentar mexer. Mas com que estado emocional? De ansiedade, de angústia, de preocupação. Não serão as melhores ações. O desgaste físico, emocional, intelectual vai ser altíssimo, né? E sabe lá que resultado nós vamos chegar nesse estado emocional. Nossas decisões, nossas escolhas dificilmente são as melhores que poderíamos ter, né? Então vamos lá, quebrando o protocolo mental do medo do caos e regressão ao menino, tá? Estamos aqui na página 1, hoje só temos 2 páginas aqui para trabalhar, tá? Então, primeiro, como é que eu vou fazer esta quebra, né, do primeiro passo, né? Usando as promessas confiáveis de Deus. O livro de Hebreus fala que uma determinada promessa em Jesus, da restauração com Ele, da vida em Jesus, né, é a âncora da nossa alma, é aquilo que ancora a nossa alma numa terra boa, numa situação ruim, as marés vêm, o vento, a tempestade, mas eu estou ancorado. Eu não vou ser arrastado para qualquer lugar, né? Eu estou ancorado numa promessa. Então as promessas devem nos ancorar o estado emocional, tá? As promessas de Deus. Então não sabemos lidar muito bem com dificuldades, adversidades e necessidades. Às vezes esperamos o descanso e ao encontrarmos a escassez e o perigo, vivenciamos a frustração. Escassez e perigo podem gerar ansiedade e medo. Apenas uma observação sobre medo. Medo faz parte da nossa estrutura de criação, tá? O medo é o que te impede de... eu vou tentar voar aqui e vou me jogar pela janela para ver se eu voo, né? O medo me impede de fazer uma loucura. O medo te impede, né, de sair dirigindo feito um maluco, porque você vai acabar tendo um acidente. O medo é um sinal, né? é uma proteção para a nossa vida. Quando esse medo é excessivo, quando esse medo nos domina, quando esse medo nos impede de seguir adiante, quando esse medo nos afasta dos nossos sonhos, é desse medo que nós estamos falando. É um medo excessivo, né? É um medo descontrolado, é um medo que nos domina. Então, ter medo, ter receio, talvez seja a palavra mais adequada, é algo natural, mas o medo que domina, o medo que trava, o medo que nos desestrutura, desequilibra, esse é um problema, tá? Frustração pode gerar um retorno à infância. Sente como um menino, pensa como um menino e age como um menino. Então, ok, como é que nós vamos quebrar o gatilho? Nos enchendo de uma promessa, que nós precisamos encher a mente. Veja, quando aconteceu o gatilho, você percebeu, estou sendo levado para a ansiedade, eu vou acabar ficando ansioso, né? Porque aconteceu isso e a hora de eu me preocupar parece que já vem instantaneamente a sequência. É hora de eu me preocupar, vou pensar o pior, eu preciso fazer alguma coisa e tal, e aí já vem o medo, pronto, já estou no estado emocional. Péssimo, né? Então, eu tenho que inserir no meu protocolo mental, tá? No momento que o gatilho aparece, eu jogo algo muito importante. Filipenses 4, 6 e 7.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, este versículo foi dado pelo Espírito de Deus para nós, foi dado pelo Senhor Jesus, foi dado pelo Pai para nós, para a gente quebrar o gatilho. Veja como ele é claro: não andem ansiosos por coisa alguma. Aquela palavra de Jesus, ele fala: não andeis, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, o que haveis de comer. Não, aqui ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Então, dentro da vida com Deus, a ansiedade não faz parte. Escassez faz parte? Faz. Pode ter escassez. Adversidades, lutas, problemas, ameaças, perigos, riscos, tudo isso faz parte. Mas a ansiedade não faz parte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em cada detalhe, em cada situação das nossas vidas, pela oração e súplicas e com ação de graças, agradecendo a Deus, já antecipadamente, apresentem seus pedidos a Deus. Estou preocupado com alguma coisa, já apresento o pedido. Ah, meu filho, minha filha está lá, não tem notícia, não sei o que, alguma coisa, apresenta o pedido a Deus, confia. Não se deixe dominar por esse estado emocional, não deixe ele te tomar conta de você. Não ande ansioso por coisa alguma. E aí, qual é a consequência dessa postura? Você vê que ela quebra o gatilho, de tal forma que a paz de Deus, que excede, ela está acima do entendimento, da nossa compreensão, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é muito forte esse versículo, é feito para quebrar o gatilho do medo, da ansiedade, do pensamento pior. Filipenses 4,19, mesmo capítulo, mesmo livro da Bíblia. O meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então não ande ansioso, apresenta para Deus, pela oração, pela súplica, e Deus vai suprir as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Ele vai suprir. Descansa. Né? A palavra de Deus também diz assim, né? Confia no Senhor, espera nele, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, espera nele, e o mais ele o fará. Né? Entrega para o Senhor, confia nele, espera nele, espera, né? Às vezes a coisa não acontece rápido, mas espera nele, e o mais ele o fará. O que libera a ação de Deus? É a nossa paz, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Eu não tenho esperança ou expectativa de que vá acontecer o pior. A minha expectativa é que Deus está no controle, e eu entreguei para Ele, agradeci, e o que tiver que acontecer vai ser bênção, vai ser paz, vai ser propósito de Deus. Nós não estamos soltos nas mãos deste mundo nem do maligno, nós estamos guardados no Senhor. Amém? Então esse descanso, tá? Existe um detalhe, né? Que às vezes a nossa vontade, a gente tem receio de confiar na vontade de Deus. Embora a Bíblia nos diga, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então não acho que a vontade de Deus vai ser ruim, não, confia, descansa, né? A vontade de Deus é perfeita, vai ser o melhor para nós. Não vai impedir a morte de pessoas, né? A morte faz parte desse universo caído, mas a ressurreição, muito mais do que a morte, é a nossa esperança em Cristo Jesus e a nossa convicção, né? Então, de um jeito ou de outro, nós podemos confiar e descansar no Senhor. O único momento que o Pai e o Filho, Jesus e o Senhor Pai, estavam tendo uma vontade diferente, foi a única vez que Jesus orou assim: mas seja feita a sua vontade, não a
minha. Jesus tinha uma vontade, mas ele reconhecia que não era a vontade do Pai. Então ele orava, ele estava angustioso, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero e como tu queres. Então, qual foi a estratégia de Jesus para vencer aquela angústia que ele estava tendo, daquele momento, aquela luta? Pai, será que eu não tenho um jeito? Isso aí vai ser horrível, eu vou sofrer muito, vai ser muito pesado. A Bíblia diz que ele suou sangue nessa oração, né? E quando é que ele teve paz? Quando ele se rende ao Senhor. E a gente às vezes está nessa angústia, mas quando a gente consegue se render, pá, acaba o problema, acaba a ansiedade, acaba a preocupação. Seja feita a sua vontade, eu descanso na vontade do Senhor. Tá? Mateus 6, 7, 8, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então Deus está ciente, querido. Fica na paz, fica tranquilo, Deus está ciente. Siga essa linha para quebrar esse gatilho, tá? O segundo ponto é mudando a imagem, mudando a crença, mudando a ocupação do pensamento, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a imagem, na página 2 aqui. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, esses olhos bons, eu tenho um olhar perspectivo, é olhar dando graças, é olhar confiando, olhar entendendo que não é o caos que está diante de mim, mas que são provas, são adversidades, são lutas. E a Bíblia diz o que sobre isso? A palavra de Deus nos ensina que tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Né? E o apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala outra frase sobre isso, dizendo que ora, a esperança deve ter ação completa sobre nós, né? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, essa esperança, ela nos fortalece, ela produz esperança. Se eu passo na tribulação, que esperança é essa? Cada vez eu espero mais que o melhor vai acontecer na minha vida e não o pior. A esperança de que Deus está agindo, a esperança de que cada provação vai me levar para um caminho melhor, a esperança de que todas as nossas lutas vão ser sempre Deus nos empurrando para o propósito dele para as nossas vidas e não nos afastando e nos destruindo. As lutas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos levantar, para nos fortalecer, para nos ensinar a lidar com frustrações, nos ensinar a lidar com os gatilhos, com as coisas que a gente desenvolveu de pensamentos ruins, de crenças ruins, às vezes inconscientes, vão lá e pá, disparam em nós. Tá? Então, o olhar. Olhe para a adversidade com um novo olhar. Cada luta é uma perspectiva de crescimento, cada adversidade, cada obstáculo é algo para nos empurrar mais para o plano de Deus, né? Olha o que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo também em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, mas de acordo com a nossa vontade, pura e simples, não, de acordo com o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, muitas provações estão te tirando do seu propósito, te jogando para o propósito de Deus. Ah, mas eu queria o meu propósito, o propósito de Deus, não sei não. O propósito de Deus é o quê? Bom, agradável e perfeito para a sua vida. Ele sabe melhor do que você o que é bom para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Amém? Muda esse olhar, né? Necessidades fazem parte, dificuldades e impedimentos fazem parte. Ansiedade, medo excessivo e incredulidade não faz parte. Provações trazem crescimento, maturidade e transformação.
Se reprovados, que a gente fica lá, não consegue descansar, não consegue confiar, o que vem sobre nós? Ansiedade, medo e culpa. A gente começa a se autocondenar. Eu fiz algo errado, Deus está zangado comigo, né? Ele tá aqui me castigando, ele está me disciplinando, ele está... Então, gente, vamos sair da reprovação. Vamos confiar e descansar nele. Entrega tudo para ele. Veio a bagunça, tua mente começou a se encher de lixo na mesma hora. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo fazeis conhecidas diante de Deus, né, através da súplica e da oração, as vossas petições. E Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Deixa a palavra invadir tua mente, tá? Deixa ela invadir, né? Como essa foi a estratégia, né? Por exemplo, de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, para eu não ficar angustiado, sofrendo, tal, não, eu trago a memória, trago para minha mente as coisas que me dão esperança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas nos ancoram em terra boa, nos ancoram num estado emocional bom, confiante no Senhor, em paz, em harmonia com as coisas que estão acontecendo, em tranquilidade ao olhar para essas coisas e ter um olhar bom que ilumina a tua vida e não um olhar ruim que te traz desesperança. Traga para o teu olhar uma visão que te dá esperança. Enxergue já a vitória. Toda a luta é passageira e a vitória, né, é celebrada nos céus. Uma observação que eu coloquei aqui: a gente deve quebrar o gatilho e mudar a crença. Porque se você quebra o gatilho, mas não muda a crença, eles vão voltar. A coisa volta. Então é importante esses dois aqui andarem juntos. Um sem o outro não se consolida e a ansiedade acaba se repetindo, tá? 3. Transformar a reação infantil em ação madura. Esses são os itens 3, 4 e 5, né? Diante da dificuldade, buscam um culpado, é o menino. Sentindo-se culpados, transferem a culpa para outro, como fez Adão, como fez esta geração, né, que estava no deserto lá com Moisés, né? Para o líder, para a igreja, para os pais, para o marido, para a esposa, para Deus. Nós transferimos responsabilidade para a esposa também, ou manda ver, né? Às vezes transferimos responsabilidade até para os filhos, jogando responsabilidade para outros, a culpa é dele, porque eu não estou sabendo lidar com uma situação e me sinto culpado, né? Lembra, se eu não venço a aprovação, se eu não consigo descansar, eu me sinto o quê? Ansiedade, medo e culpa, tá? Então, o que acontece? Não assumem responsabilidade, não agem ou agem com não eficácia e exigem a ação de outra pessoa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente joga no governo, a responsável do governo tem que fazer alguma coisa, e às vezes somos nós que temos que fazer, né? O governo não vai garantir comida para você, você tem que, né, confiar em Deus e trabalhar e crer que a semente que você está jogando no Senhor, você vai colher. Isso é uma atitude de menino, ele foge, a criança foge da responsabilidade. Ela não assume, ela não traz para ela. O homem de Deus, a pessoa madura, o varão, a varoa, que desenvolveram sabedoria e confiança no Senhor, você é um homem, é uma mulher de Deus, você, esse varão, é essa varoa, você é esse que vai assumir a responsabilidade sem problema, porque não é na tua força, é na força do Senhor. Não é na tua direção, é na direção do Espírito Santo, que é o nosso guia. Ele nos dirige, ele nos guia a toda a verdade. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então não precisamos, não é carga para os nossos ombros. Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então vamos lá, gente. É confiar no Senhor e assumir a responsabilidade. Veja, culpa não faz parte.
Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas arrependimento e assumir responsabilidade é a nossa parte. É falar, gente, eu errei, né? Ou eu não estou sabendo o que fazer, mas eu quero agir. Senhor, me dá uma orientação. Sabe? E como é que você combate, né? Um pouco a ansiedade assim no dia a dia? Faça agenda, organize prioridades e agenda. Decide o que é mais importante você fazer nesse dia. Tem 3 coisas que eu preciso fazer até a quarta ou quinta-feira. E eu vou fazer isso aqui. Eu sei que vão surgir emergências no caminho, mas eu não vou abrir mão de fazer estas coisas principais. Sabe o que isso faz com a gente? Tira a ansiedade. Tá? Uma outra coisa que devemos estar sempre pensando, quer dizer, a gente vai até onde a gente pode. Tem um problema, tem uma situação, fica em paz, confia, pede direção, orou, amém. Reflete sobre o assunto, ideias virão, age. E nessa ação, cada ação que você fizer, coloque ela em oração diante de Deus, fala, Senhor, cada ação dessa aqui é uma semente que eu estou jogando no Senhor para resolver esse problema. Aquele que muito semeia, muito também colherá. Aquele que pouco semeia, pouco colherá. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, não podem viver sem ação. Quando tem um problema, a gente age. Mas não age na ansiedade, num estado emocional péssimo. Nós precisamos trazer o estado emocional que a palavra de Deus nos leva, amém? De confiança, de perspectiva positiva, de um olhar bom, de trazer à memória coisas que me dão esperança, tá? Trago esse estado emocional e a partir daí eu começo a pensar, refletir e agir. Essas ações lançadas no Senhor vão gerar muito fruto. Ah, mas essa ação não é a garantia de que vai resolver o problema, querido. Eu fiz até onde eu pude. O resto pertence a quem? Entrega ao Senhor, confia nele, espera nele e o mais ele o fará. Amém? Confia, espera, né? Entrega, confia e espera. Ele vai fazer o resto. Nós fazemos até onde dá. O que eu posso fazer é isso. Deus vai fazer o resto. Eu não estou parado, né? Toda ação de Deus, né, sempre é feita através de homens. A terra Deus deu aos homens e é com homens que ela age. Todos os milagres extraordinários que Deus fez no Egito, Deus fez com Moisés. Moisés, pega o bordão, pega o cajado, toca aqui, bate lá, fere a pedra, faz isso, faz aquilo, né? Sempre com a ação de Moisés junto com Deus, né? E Deus vai fazer com que as tuas ações gerem milagres. As nossas ações vão gerar milagres quando feitas no Senhor. E quando é que elas são feitas no Senhor? Quando a gente está em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. A paz que vem de Jesus não é uma paz que depende das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Ela depende da nossa postura e confiança e espera diante do Senhor. Tá? Então vamos lá. Sem medo, sem ansiedade, sem estresse. Focado em verdadeiras soluções, confiando plenamente no Senhor, buscando sua direção. Ótimas soluções em bom estado emocional, né? Lembrando disso, se eu tiver um estado emocional bom, abençoado, confiante, crente, né? O que vai acontecer? Soluções ótimas virão. Quem semeia muito, colhe muito. Quem pouco semeia, pouco colhe. Nossas ações são sementes lançadas em Deus. E agora, finalizando, eu queria trazer para nós o exemplo de Neemias. Ele estava lá, era o copeiro do rei, o cozinheiro do rei, era aquele que... esse era um cargo alto, tá, naquele tempo. Não era, a gente pensa que é cozinheiro, era doméstico. Não, era um cargo alto. Era um cargo mais alto que um chefe, né? É como se fosse o chefe do palácio, né? Então era um salário alto, um cara cheio de regalias, né? Mas ele tinha contato com o rei o tempo todo. E ele recebe aquela notícia, olha, o
povo está padecendo aqui, está numa miséria, está um caos, a cidade foi tomada, foi destruída, né? E está o caos aqui, não tem, quer dizer, ele não estava com medo do caos, o caos já estava existindo. Ele recebeu a má notícia, sofreu por elas na proporção real do que estava acontecendo, ele não ficou criando a mais do que lhe foi dito, tá? Ele sofreu com aquilo que foi informado, foi trazido como informação fidedigna para ele. E na sequência ele orou ao Senhor com fé. Amém? Veio o problema, veio uma notícia, sofreu, aquilo dói, é claro, nós somos seres humanos, você tem aquele momento da dor, mas imediatamente partimos para oração confiando no Senhor. Ele assumiu a responsabilidade, ele pede perdão por ele, pelo povo, pela geração dele, pela geração anterior, né? Ele assumiu a responsabilidade, pediu perdão. Ele saiu da zona de conforto, tá? Muitas vezes a gente consegue vencer o gatilho, mudar a crença, ter imagens boas, mas não faz nada. Senta na rede e estou esperando no Senhor. E nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque Deus trabalha para que o seu povo seja forte e ativo. A palavra de Deus nos ensina que o povo que conhece o Senhor é forte e ativo. Então nós somos fortes e ativos no Senhor. Tá? Então não é para ficar parado, é para agir. Sempre vai ter uma ação que Deus vai nos levar a ela. A não ser que extraordinariamente Deus fala, eu não quero que você se mexa. Confia, espera, vai cuidar de outra coisa. Deixa que isso daqui já está na minha mão e eu vou agir, não atrapalha. Deixa comigo. Né? E às vezes Deus fala isso. Né? Se a gente está num estado emocional bom, a gente ouve. Se a gente está ansioso, angustiado, preocupado, medroso, a gente não escuta de Deus. É quase que impossível ouvir de Deus nesse estado. Ele sai da zona de conforto, ele aceita mudar de trabalho, de vida, né, da próspera posição de cozinheiro do rei, de copeiro do rei, assume riscos diante do rei, porque ele não podia, naquele tempo, ninguém podia parecer triste na presença do rei. Acho que os reis eram muito sensíveis. Se ele vê alguém chorando, ele chora, ele já fica meio deprimido. Então ninguém podia chegar triste que ele mandava matar. Chegou lá, estou sofrendo, não sei, manda matar. Quer pedir alguma coisa, que você está numa desgraça, num perrengue danado e está não sei o que, chega lá sorrindo. Oi, rei, eu estou quebrado, eu não sei mais o que fazer da vida, sabe? Mas o senhor pode me ajudar e dar uma força, né? Você não podia chegar lá com cara de tristeza. Tinha que chegar naquela do Fio Maravilha, né? Sempre sorrindo. Mas então, ele assume riscos, ele se propõe a agir, tá? E mesmo agindo, o rei abençoou, Deus deu a direção, tudo fluiu para que as coisas acontecessem. Mesmo assim, quando ele chegou lá, ele teve inúmeros problemas, adversidades, barreiras e oposições para que ele não conseguisse erguer as muralhas e reconstruir a cidade. Inúmeros. Tá? Mas o que ele fez com cada uma delas? Suportou e superou cada uma delas na força e na direção do Senhor. Se estamos no estado emocional que devemos estar no Senhor, confiando, esperando nele, Deus vai nos dar ações, vai nos dar caminho. Isso não quer dizer que as adversidades não acontecerão, isso não quer dizer que os impedimentos não virão. Isso não é de Deus não, porque está vindo muito impedimento. Às vezes por estar tendo muito impedimento é que é de Deus. Por estar tendo muita barreira e dificuldade é que é de Deus. Não desista pelas circunstâncias. Se você tiver que largar alguma coisa é porque Deus te mostrou. Larga, que não é esse o caminho, eu vou te dar outra direção. Né? Então, Neemias é um belo exemplo que nós devemos seguir. Ficam aí essas dicas, tá? Essas referências. E eu queria agora, para encerrar com você, muito breve ministração. Eu queria que você feche seus olhos agora, você que está aqui no online, você que está assistindo já pelo YouTube, depois feche seus olhos aí no seu lugar, fique num estado de conforto, de descanso. Inspira,
solta, baixa a tua energia. Eu queria que você se lembrasse do último momento, pode ter sido há meia hora atrás, pode ter sido essa semana, em que você ficou muito ansioso, muito preocupado, muito angustiado, um estado emocional ruim, péssimo para decisões e para atitudes. Se lembra desse momento? Se lembra do gatilho? Quando é que começou? Lembra? Quando começou? Lá atrás. O que despertou esse pensamento? Qual foi a imagem? Qual foi o pensamento? Qual foi a notícia? Qual foi a informação? E se lembra, o que você fez com esse pensamento? Para ficar angustiado, você deve ter deixado ele crescer dentro de você. Para ficar angustiado, você deixou ele se desenvolver. E você trouxe mais lembranças negativas para dentro de você. E aí você foi ficando mais angustiado, mais angustiado. Eu quero que você pare aí agora e deixe entrar uma palavra, como uma voz que sempre vai entrar no teu coração, na tua mente. É o Espírito Santo te lembrando: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Nosso Pai sabe do que a gente precisa antes que a gente peça. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, espera nele, e o mais Ele o fará. Ele endireitará todas as suas veredas, e fará brilhar a sua luz como o sol do meio-dia. Em nome do Senhor Jesus. Que essa frase, esta palavra, estas promessas entrem sempre. No momento em que você começa a pensar besteira, o gatilho apareceu, vai provocar alguma coisa, pá, entra a promessa. Traga à memória as coisas que te dão esperança. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus, para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Deus nos empurra em qualquer circunstância para o seu propósito, para nós. Você não está solto ao acaso. É Ele, o Senhor. É Ele, Jesus, sempre presente. Sempre presente. Quanto mais você descansa, mais Ele age. Quanto mais você crê e confia e espera nele, mais as coisas acontecem. Mais as coisas acontecem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo esta frase toda vez que algum gatilho trouxer preocupação e ansiedade na minha mente, na minha alma. Em nome de Jesus, eu vou me lembrar e vou me encher destas promessas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo coopera para o meu bem. Entrega ao Senhor, espera nele e o mais ele fará. Sempre virá esta palavra de novo e de novo e de novo e de novo. Cada gatilho, esta promessa. Cada pensamento ruim, esta promessa. Mudando a ocupação da minha mente e me trazendo esperança e paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que essa palavra traga muita bênção sobre a tua vida.
dá uma curtida aí para nós, né? Segue a gente por aqui, compartilha com seus amigos. O mundo está sofrendo com ansiedade e a bênção está nas nossas mãos para ajudar essas pessoas, né? Eu disse coisas aqui que estão me ajudando, que eu também tenho minhas lutas contra a ansiedade, mas estou vencendo em nome de Jesus. Amém. Amém.